No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio o vereador Eduardo Barreto. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a produção e a todos os ouvintes e telespectadores. Bom, na sexta-feira o senhor virou notícia, o senhor mais 3 vereadores, Paulo Roberto, a Cássio Portela e o Toninho da Farmácia. E tiveram assessores, né, que os senhores indicaram ao prefeito, e o prefeito, descontente, parece que o senhor votou contra isso, a PPP? Bom, Pedro, na última quinta-feira chegou à Câmara Municipal o projeto de lei 920 de 2017, que é esse projeto aqui, ó. Uma folha? Uma folha. Um projeto, claro, um projeto que trata da iluminação pública da cidade pelos próximos 30 anos através de uma PPP, onde foi mandado o projeto para a Câmara, sem ampla discussão com a Câmara Municipal, sem dar propriedades para que o vereador pudesse fazer as suas emendas supressivas ou aditivas. Na quarta-feira pela manhã aconteceu uma reunião dos vereadores da base com a equipe da FIP, com o secretário de obras, e para minha grata surpresa, onde não participaram nem o prefeito nem o presidente da Câmara Municipal, para falar em 1h30, 2 horas, um estudo que eles já vêm realizando há mais de um ano. O prefeito não estava presente? Não estava presente, e aí colocou ali, sentado ali os vereadores, uma reunião ultrajante, onde eu levantei, me fiz alguns questionamentos, dizendo que aquela reunião era improdutiva, porque estavam passando ali dados técnicos de uma maneira muito rápida, sem dar condições para o vereador entender e fazer os apontamentos com um projeto que vai discutir a iluminação pública da cidade pelos próximos 30 anos. Isso foi na manhã da votação? Na manhã da quarta-feira. Na quarta-feira, dia anterior. E aí, para minha surpresa também, o projeto já foi deliberado, votado em primeira e segunda discussão num dia só. Papum. A toque de caixa. E aí, o Pedro, você também, Rodrigo, tem acompanhado ali em loco os meus posicionamentos dizendo que o poder legislativo deve se valorizar. Deve colocar ali como papel fundamental dentro da nossa república para que o vereador possa ter condições de estudar um projeto como esse e não voltar a errar. Porque a Câmara Municipal já errou em 2014, quando, seguindo uma resolução da ANEEL, a resolução 476 de 2012, que dizia que a responsabilidade da iluminação pública deveria passar para os municípios. Então foi colocado aí a discussão da taxa da COSIP, e aí a Câmara Municipal naquele momento errou, inclusive erro esse com a minha participação, porque naquele momento eu acreditei que com a criação do Fundo de Iluminação Pública para a cidade, nós iríamos acabar com o problema da falta de iluminação pública. Eu também. E não é o que a gente percebe, que ainda hoje temos aí um grande problema na iluminação pública da cidade, um contrato vigente de R$2.200.000 por mês, com uma empresa que prometeu, que garantiu que no segundo semestre de 2017 iria acabar aí com o problema da iluminação pública da cidade, e a gente que anda por ela sabe que isso não aconteceu. A Tervan, né? Tervan. Exatamente. Agora tem uma pergunta aqui, vereador Barreto, do Tavinho Bottoni. Tavinho Bottoni era tucano, Carlos Roberto, agora é Guti, né? Filho, Tavinho. Por que o vereador Barreto apoiou a criação da taxa de iluminação pública, e agora que o prefeito Guti quer dar o seguimento ao dinheiro carimbado para a iluminação, o senhor se diz contra? Qual é o verdadeiro motivo do senhor ter votado contra? Pergunta dele. Pedro, é interessante a pergunta aí do Tavinho, que é assessor de vereador, que hoje está na base do governo. É do Carneiro, né? Até compreende a defesa do espaço pelo qual ocupa, mas lembrando que o que se passa hoje com um pode se passar amanhã também com outro, né? Então, essa criação da COSIP, como eu já disse aqui, foi em 2014, e hoje pode-se entender que os vereadores que se posicionaram contra, no meu caso, subi na tribuna e defendi, através dos meus argumentos e convicções, o porquê que eu era contra o projeto. Como eu já disse, o projeto que chegou a toque de caixa para discutir 30 anos de iluminação pública da cidade, onde existe aí estudos que esse projeto pode gerar um custo para a cidade pelos próximos 30 anos de quase R$2 bilhões, então uma quantia razoável. E eu me posicionei contrariamente pela maneira que o projeto veio, sem ampla discussão com a Câmara. Nós sabemos que a Lei 11.079 de 2004 diz, ali ela prevê
que deve ser feito chamamento de audiências públicas para que se possa discutir esse modelo de PPP, coisa que até agora a gente não viu. Então, todos os pré-requisitos que deixaram de ser feitos quando a Prefeitura mandou esse projeto para a Câmara, não poderia ser diferente de fazer algumas observações contrário à maneira que o projeto veio. Ninguém é contra a modernização de iluminação pública da cidade, ninguém é contra o desenvolvimento da cidade. Agora, eu tenho as minhas ressalvas, Pedro, e você acompanha o nosso mandato desde os primeiros dias, de que quando o projeto dessa envergadura chega para a Câmara Municipal, pode ser o governo que for, poderia ser um prefeito do PCdoB, o partido ao qual eu faço parte. Eu iria ter sim o mesmo posicionamento, iria fazer as minhas ressalvas, porque assim eu fiz quando foi mandado o projeto de securitização pelo antigo governo para a Câmara. Você lembra muito bem que o projeto também não tinha transparência, e eu me posicionei contrário porque o projeto ali não previa qual seria o deságio da venda da dívida da nossa cidade. Também me posicionei contrário quando teve o RJU, Regime Jurídico Único dos Funcionários Públicos da cidade de Guarulhos, porque não tinha feito nem ampla discussão também com a categoria. Então, esse comportamento que eu tenho não é um comportamento por esse projeto. É um comportamento que eu acredito que, como eu já disse por várias vezes, nós devemos sim levar em consideração as atribuições das câmaras municipais e assim fortalecer cada vez mais esse poder. Vereador Barreto, eu me lembro que o Jorge Tayar, hoje secretário, foi contra a taxa de iluminação pública, o Wilson Lourenço também era contra, o Panec também era contra. O então vereador Guto votou a favor ou contra? Não me recordo, Pedro, não me recordo, até porque o voto dos outros vereadores a gente não consegue lembrar, porque a gente consegue lembrar dos nossos atos. Se alguém puder me lembrar e refrescar a memória, por favor. Pode falar, Rodrigo. Não, o vereador, estou tendo acesso aqui agora, me mandaram aquele escopo lá que apresentaram para vocês da FIP. E me parece que em 2017 arrecadaram 47,6 milhões da COSIP. Com esse dinheiro, a Prefeitura não conseguiria administrar essa questão de modernização da iluminação na cidade? Precisa-se contratar uma PPP? Então, Rodrigo, questões como essa eu acho que deveriam serem colocadas com essa ampla discussão que aqui eu me refiro. Eu entendo que pessoas, quando dizem aí que base é base, oposição é oposição. Eu acho que isso é um paradigma formado que é muito fácil da gente defender, Pedro, quando a gente tem um comportamento subserviente, quando a gente baixa a cabeça para tudo aquilo que é colocado. Eu acredito que por todo esse momento que a gente passa na nossa política nacional, inclusive é o momento até de se discutir esse status quo que existe entre as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o poder executivo. Nós sabemos que a política de coalizão não significa que você tem que baixar e dizer amém para tudo aquilo que é posto para o poder legislativo. Então, diante disso, eu me posicionei contrário a esse projeto, porque o projeto não é transparente. O prefeito Guti, uma pessoa a quem eu tenho um grande carinho, sempre disse a respeito de austeridade. E que austeridade que é essa, que coloca um projeto dessa envergadura sem ampla discussão com a Câmara Municipal? Agora, vereador Eduardo Barreto, o senhor e o Guti eram amigos quando eram vereadores. Me falaram até que vocês passeavam de moto, aí, faziam trilhas. Em algum momento houve uma conversa antes dessa retaliação, não? Não, em nenhum momento aconteceu. Eu acredito que não foi retaliação, Pedro. Eu acredito que não foi retaliação porque eu acho que o prefeito Guti, por discutir a nova política, eu acho que não teria esse entendimento de que a política de coalizão, o vereador deve se submeter a isso. Pelo menos esse não é o meu comportamento. O que aconteceu? Eu procuro agir com bastante coerência. Agora, nós sabemos que atitudes de vereadores da base muitas vezes pode ter criar um sentimento negativo pelos os participantes ali que formam hoje o governo municipal. Como, por exemplo, eu comecei a ter algum tipo de desgaste pelos bastidores aí dos nossos pedidos. Quando a gente fazia algum encaminhamento, a gente percebia que já acontecia ali um certo desgaste. Quando eu me posicionei contrariamente, já em 2017 na campanha salarial do funcionarismo público, quando o governo queria dar menos de 2% para o funcionário público, onde nós sabíamos que a discussão deveria partir, primeiro, por 4%, que era o índice do IPCA naquela época. Também começamos a ter desgaste quando a gente se posicionou contrário à maneira que a saúde vem sendo tratada na cidade, porque foi trazido para cá um instituto, o Instituto Geri, onde o secretário veio aqui no seu programa e disse que estava contente com o serviço oferecido pela Geri. E não é a crítica pela crítica, Pedro. Eu acho que esse momento da crítica pela crítica deve ser superado já no nosso país.
Você pode perceber que nós fizemos agendas propositivas. Eu levei, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde até o prefeito para mostrar ali para o prefeito que os dados apresentados pela Secretaria de Saúde não eram os mesmos dados que o Conselho Municipal de Saúde tinha em mãos. Então houve ali um conflito de informação. Então, quer dizer, a gente procurando fazer a discussão. Agora, quando você, como vereador de base, procura trazer esse tipo de discussão para contribuir para o desenvolvimento da cidade e não é atendido, então a gente também usa de outras ferramentas para mostrar que o problema existe. Então, com esses comportamentos, como outro comportamento que foi de mostrar que as escolas municipais estavam faltando aí, no seu dia a dia, merenda e produto básico de limpeza e higiene, também a gente percebeu que criou-se aí um certo desgaste com o governo. Então, Pedro, mais uma vez eu digo aqui, não acredito em retaliação, e se isso for retaliação, nós ainda temos duas indicações lá, que nós vamos entregar hoje para o líder de governo na Câmara Municipal, porque, como eu disse aqui, essa não pode ser uma condição para que um vereador possa votar sim ou não um projeto do Executivo. Esse modelo de política deve ser superado no nosso país. Agora, tem vereador da base dizendo por aí, o senhor sabe muito bem, ou é da base ou não é. Como é que o senhor reage a isso? Pedro, como eu já disse aqui, poderia ser um prefeito do meu partido que eu iria fazer as minhas ressalvas. Eu acredito que a gente só encontra o desenvolvimento quando a gente discute as agendas. O Poder Executivo não pode colocar as suas agendas, os seus projetos para o Poder Legislativo, e muitas vezes o Poder Legislativo tem um comportamento subserviente, onde os representantes dos poderes legislativos muitas vezes encerram sessões ao golpe de vista, fazendo com que as sessões ordinárias sejam aí finalizadas para que possam ser colocadas sessões extraordinárias e aí votar as agendas que a gente sabe que é só de interesse do Poder Executivo. Isso enfraquece o Poder Legislativo de todo o nosso país e é por isso que hoje, quando se fala dos três poderes, certamente o poder mais desgastado no nosso país é o Poder Legislativo, justamente por comportamentos como esse. Eu pensei numa piada pronta agora. O senhor se recusa a ser um carneirinho, é isso? Nunca tive esse comportamento. Ô Pedro, Inclusive, se me permite aqui fazer aqui uma colocação que eu acho que é pertinente, até com questões partidárias a gente encontra algumas divergências, alguns pontos divergentes, como no caso a ideologia de gênero, onde eu sou contrário à ideologia de gênero e não sou contrário a apenas um bastidor. Eu subo na tribuna e defendo o meu posicionamento porque eu acho que um homem público deve ter expostos aí os seus posicionamentos. Ô Pedro, eu encontrei aqui, você perguntou se o prefeito Guti tinha sido contra a criação da COSIP, apenas 4 vereadores votaram contra, entre eles o então vereador Guti, do PV, Geraldo Celestino, que do PSDB continua, o Romildo Santos, ex-PSDB, agora DEM, e o Gilvan Passos, PSDB, hoje secretário de Segurança. Eu me lembrava, o Guti foi contra a taxa de iluminação pública, o Jorge Tayar, que é secretário, o Panec, nas redes sociais, Wilson Lourenço, né? E eu na época também defendi, fui a favor, porque eu vi em outras cidades. Exatamente isso. Melhorou muito a iluminação. E a iluminação eu sei, porque eu morei na periferia. Na periferia, iluminação é segurança, gente, não é luxo não, viu? Agora, ô Pedro, mas a população ainda espera, porque com caixa de 47 milhões, dá para se fazer alguma coisa. Pode não se resolver o problema em 1 ou 2 anos, mas dá para ter uma melhora. Lembrando que esse fundo de iluminação ele só pode ser destinado exclusivamente Sim, para a iluminação para isso, pública. Agora, eu não acredito que essa atitude tenha sido retaliação, como já disse, né, o filósofo político e escritor Edmund Burke, um escritor irlandês do século XVIII, ele dizia que o homem não pode ser juiz das suas próprias causas. Porque quando acontece isso, acaba se tornando autoritário. Então, por toda essa política, essa nova política que foi colocada aí na cidade, eu tenho as minhas ressalvas e acredito que isso não tenha sido retaliação. Vereador Barreto, o senhor não é ingênuo, o senhor sabe que o que deve ter acontecido. Vereadores da base foram na orelha do prefeito, prefeito, tá vendo, nós votamos com o senhor, eu me sujeitei, eu me queimei, e lá o Barreto, o Paulo Roberto, o Acácio, o Toninho, não. É isso. Bom, Pedro, como eu já disse aqui, aí eu digo aqui mais uma vez sobre essa reunião que foi feita, inclusive vários outros vereadores não se sentiam confortáveis para votar no projeto porque tinham muitas dúvidas referente a esse projeto. E aí, claro que a gente sabe que o governo hoje tem grande maioria na Câmara Municipal, porém a consciência tranquila eu acho que é princípio básico de qualquer representante público. Agora, de sexta-feira até hoje, não houve nenhum aceno do governo? Nenhum aceno, Pedro, nenhum tipo de aceno. É claro que deveria ter acontecido, pelo menos por uma questão de respeito
até a discussão, porque nós sabemos que a política é feita com discussão, é feita com conversa, não foi feito nenhum tipo de sinalização, e eu, por uma questão de coerência, vou me manter no meu mesmo posicionamento. Como eu disse aqui, eu não acredito em paradigma já formado, de que base é base e oposição é oposição, porque isso nos leva, muitas vezes, a votar favoravelmente, quando se é base, a projetos que não são interessantes para a população guarulhense, e quando se coloca como oposição, muitas vezes a gente pode votar contrariamente a projetos que também podem ser bons para a cidade e para o cidadão guarulhense. Então, eu não me restringo a esse tipo de discussão. Eu prefiro ampliar esse tipo de discussão para que a gente possa encontrar aí uma melhor saída, uma melhor solução. Bom, há uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, do Gilberto Ramiro. O senhor fez parte da Comissão da Verdade? Esse assunto já foi encerrado, né? Foi na legislatura passada, né? Não, isso aí era o vereador Seminal. Né? Vereador, depois de sexta-feira o senhor já conversou com os outros três, o Paulo Roberto, o Acácio e o Toninho. O que vocês pretendem fazer de agora em diante? Rodrigo, quando você expõe o seu pensamento, o seu posicionamento, você acaba encontrando pessoas que compactuam com o seu posicionamento, com as suas ideias, e por vezes pessoas que não compactuam. Ali na hora quando eu me posicionei, eu também percebi que outros vereadores deixaram de votar no projeto, e é claro que você acaba conversando ali entre as pessoas que não votaram no projeto, até para expor ali as suas dúvidas. Então essa conversa institucional, essa conversa ali dos bastidores políticos existiu, e a gente conversa como qualquer outro vereador, conversa com qualquer outro colega. Agora não existe nada definido, não foi nenhuma deliberação por parte de grupo de vereador, foi apenas vereadores que tiveram em comum essas dúvidas referentes ao projeto e preferiram não votar. Mas eu tenho uma informação que vocês quatro têm uma reunião agora pela manhã. Como eu disse, né, Pedro, quando você se posiciona, você acaba encontrando outras pessoas que possam compactuar do seu posicionamento. Nós temos, sim, hoje uma conversa, mas é uma conversa institucional para a gente ver como é que a gente vai tocar as agendas aí pelos próximos meses. Uma pergunta, o PT tem 7 vereadores. Se hoje vierem pedir a sua assinatura para abrir uma CPI, o senhor assina? Pedro, eu não participo de teatro político. Eu acho que isso daí também deve ser uma coisa quebrada, porque quando o Poder Executivo quer usar o Poder Legislativo para que possa aí tocar as suas vontades, a gente percebe que muitas vezes acontecem alguns julgamentos políticos. Eu não faço parte desse tipo de entendimento. Eu acho que se tiver fundamentação, se tiver condições da gente poder colocar uma SEI na cidade, é claro que é uma SEI de uma cidade, por tamanho da cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, deve ser sim discutida com muita calma, com muita cautela, porque a política tem que ser feita com racionalidade e não com passionalidade. Então o senhor não vai virar uma oposição sistemática, né? Como eu já disse aqui, até meu comportamento, pelos 5 anos que eu estou no Poder Legislativo, demonstra que esse não faz parte do meu comportamento. Perfeito. Vereador, todos os seus assessores que estavam na prefeitura foram, digamos, exonerados? Tem mais 2. O senhor pretende tirá-los de lá ou não? Como eu disse, Rodrigo, se essa é a condicionante, se esse é o entendimento de que para que você possa se posicionar, precisa ter esse modelo de política de coalizão, que inclusive é deturpado aqui no nosso país, porque a política de coalizão, quando o Executivo faz gesto para que possa compor aí o seu governo com outras forças políticas, inclusive do outro poder, a gente sabe que esse arranjo político se tem para que possa aí ter discussão pela agenda que é colocada dentro do Poder Legislativo, e aí encontrar melhores ideias para o desenvolvimento da cidade, do estado, do país em questão. Esse modelo de coalizão aqui no Brasil, a gente sabe que tem uma outra leitura, tem um outro significado. Então, lembrando disso, não coloco condicionante no meu mandato, até porque nenhum governo me elegeu. Quem me elegeu foi o povo da cidade de Guarulhos, e é ele que eu devo satisfação. Só para finalizar, vereador Barreto, o senhor está no seu 2º mandato, né? Sim. Qual a diferença entre ser vereador com o prefeito Almeida e com o prefeito Guti? Pedro, eu posso falar a respeito dos 4 anos que já se passaram. Então, quando a gente consegue analisar a história depois de findada, é um pouco mais fácil da gente fazer a análise. O governo está no seu terminou agora o seu 1º ano, terminando o 2º semestre. E no governo Almeida nós conseguimos fazer várias indicações de várias obras. O governo Almeida tinha essa preocupação com a periferia, pelo menos posso falar das minhas experiências, onde nós conseguimos pavimentações de várias ruas,
conseguimos fazer encaminhamento de iluminação, pavimentação de várias vielas, só que o trabalho do vereador não se limita a apenas isso. Eu acho que com o decorrer do tempo você vai adquirindo experiência também e vai percebendo que os seus posicionamentos muitas vezes são mais importantes do que uma iluminação, por exemplo, de uma viela. Então, eu acho que essa maturidade, com o passar dos dias, vem através das suas experiências empíricas, e eu acredito que hoje a gente está muito mais bem fundamentado para que possa tomar as decisões melhor que sejam aí para a nossa cidade. Inclusive, como eu disse aqui, Pedro, em nenhum momento nós iremos ter um posicionamento passional. Nós queremos ter um posicionamento racional, inclusive contribuindo com ideias para o governo, como eu já fiz. Eu trouxe para o prefeito Guti, não sei se ele me ouviu, para levar a questão do Pacto Federativo para que possa acontecer uma melhor distribuição tributária, porque se nós conseguimos fazer com que os municípios não fiquem aí à disposição apenas da arrecadação do ISS e do IPTU, a gente certamente vai conseguir acabar com vários problemas dos municípios do Brasil, porque a gente sabe que o brasileiro, quando ele precisa de algum serviço público, ele se socorre à municipalidade. Agora, para ser mais direto, essa atitude do prefeito Guti de demitir assessores seus, o magoou? Não, eu acho que faz parte da política, Pedro. Eu acho que quando você está compondo como um agente do cenário político pelo qual hoje a gente passa no Brasil, a gente não sabe muitas vezes o que nos espera. Então a gente deve estar preparado para tudo. Haja vista a conjuntura política que a gente temos hoje no país, onde até vereadores de grandes cidades estão sendo assassinados, a bem se dizer, à luz do dia. Ok. Obrigado, vereador Barreto. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos da produção e a todos os guardiões. Uma boa reunião daqui a pouco. Obrigado, Pedro. 2 minutos, produção.